Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Ronaldo Saru e hoje estamos começando o meu podcast Profundamente. Um lugar de encontro de mentes curiosas para a gente descobrir algumas coisas do nosso subconsciente e expandir a nossa mente. E inaugurando hoje, eu acho que não teria pessoa melhor para começar o nosso bate-papo do que meu querido amigo, Dr. Odair Branco. Ele é médico cirurgião geral, vascular e cardiologista, e hoje nós vamos falar sobre o tema saúde mental faz bem para o coração? Meu irmão, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Ronaldo, pelo convite. Obrigado a todos por que estão assistindo. Estou profundamente agradecido. É um orgulho para mim. Mas vamos tentar aí trazer o maior número de informação possível e tirar as dúvidas de todo mundo aí do que a gente conseguir. Odair, conta um pouquinho da tua história, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Minha história é um pouquinho longa. Só um pouquinho. Antes de médico, eu fui biomédico, aí fiz medicina, fiz cirurgia, a gente faz medicina, a gente se torna generalista, aí fiz cirurgia geral, cirurgia vascular, cirurgia cardiovascular, fiz pós-graduação em psiquiatria, fiz o curso com você de hipnose. Perigo, esse homem é um perigo, O curso de hipnose foi aonde me despertou esse lado para saúde mental, que foi bem legal. E agora, depois disso ainda, fiz gestão em clínicas, que eu tenho as clínicas, gestão hospitalar. Fiquei 6 meses nos Estados Unidos, em Cleveland, Ohio, fiz um fellow lá, foi bem legal. Então, assim, temos um pouquinho. Agora estou fazendo uma nova pós em perícia judicial e medicina legal. Então, a gente está cada vez se aprimorando mais. Bom, pessoal, vocês viram que eu estou começando com o pé direito, né? Eu não gosto de começar fraco, tem que começar com desafios. Bom, o tema de hoje é falar sobre emoções e o quanto isso afeta também a nossa parte física, né? Eu falo até por mim, por ser terapeuta, eu cuido do pessoal no consultório e a gente sabe que a pessoa quando tá ansiosa, mexe com a pressão, mexe com a ansiedade, mexe com... Ai, meu Deus, vai sumir a palavra agora. A imunidade também. Sim. Então eu gostaria de ouvir um pouquinho da tua experiência, porque é uma outra visão, é uma parte científica, é uma parte técnica. Conta pra gente o que você consegue enxergar referente a isso daí, porque eu sei que também você ajuda as pessoas, você também faz um trabalho também ajudando a pessoa motivacional no teu Instagram, e até já convido todo mundo a seguir o Instagram dele, é @OdairBranco, não é? Tem bastante conteúdo lá bacana, e vamos escutar aqui o nosso... Não, eu acho que é totalmente viável, tanto é que esse é um assunto que está na moda, né? Está tão na moda que hoje a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou uma entrevista, né? Que está fazendo um trabalho científico. E pesquisando junto aos cardiologistas, quem entrevista a saúde mental, o quanto o cara é estressado, né? Porque isso está totalmente relacionado ao coração. Um cara fica estressado, ele tem uma taquicardia, que é aumento do batimento cardíaco, né? O cara que é mais calmo tem uma diminuição do batimento cardíaco. Então isso tem tudo a ver com a sua saúde cardiológica. E isso está fazendo parte do nosso interrogatório agora. Eu preciso perguntar para o meu paciente o quanto ele é estressado, o quanto ele é ansioso, né? E o tratamento é terapia, né? Um dos tratamentos, né? Não é só ele vir tomar remédio. Ele precisa procurar terapia. Eu procurei terapia para me tratar. Eu não tenho pressão alta, não tenho diabetes, não tenho colesterol, só que eu era obeso mórbido. Você sabe disso. Eu pesava 180 quilos. 180? 180. Aí, em 2018, eu fiz cirurgia bariátrica, né? Aí, imagina como fica a cabeça do cara. Perdi 80 quilos, aí o cara fica totalmente doido, né? Aí, você tem uma compulsão por comer. Gordo não tem outro jeito de engordar a não ser você comendo. Não. Ninguém fica gordo de estar nervoso, ninguém fica nervoso porque fica gordo porque tem dívida.
Todo mundo fica gordo porque tá nervoso, desconta na comida e come. Gera compulsão e vai embora. Compulsão alimentar. Ah, não tô fazendo nada, deixa eu comer um salgadinho. Né? Ah, vou assistir um filme, cadê a pipoca? E tem que ter um bacon também, né? Porque senão não tem graça, né? Exato, então o cara é compulsivo, então eu era compulsivo. Aí eu fiz a cirurgia bariátrica, para onde vai essa compulsão? Vai para a cabeça, então você começa a descontar. Eu comecei a descontar na minha família, né? Então eu precisei fazer, por isso que eu fui para pós, porque eu ter 3 psicólogos me mandaram embora. Quando eu fiz o curso com você, você sabe o quanto eu era difícil para ser hipnotizado. Sim, sim. Então, o psicólogo é a mesma coisa. O psicólogo vai falar assim, meu, você não serve para ser não serve para ser tratado. Você não aceita. Você não aceita, né? Porque eu ficava questionando ele. Falava, meu, mas se eu fizer isso, é isso. Se eu fizer aquilo, é aquilo. Todos nós somos assim, né? A gente acha que a gente tá certo até o plano B. Até dá ruim. Quando der ruim, fala, ih, agora eu preciso. Agora ferrou, me ajuda. Exatamente. Aí foi quando eu procurei. Eu falei, pô, já que os psicólogos não estão me aceitando, eu vou estudar para eu me entender. E aí foi quando eu fiz a pós-graduação em psiquiatria, fiz o seu curso, fiz uma pós em hipnose lá que eu falei para você, que eu estava fazendo uma pós lá na USP de hipnose. Então foi onde eu fui me estudar e isso me ajudou bastante. Porque daí eu soube, e isso não quer dizer que eu não tome remédio, eu também tomo remédio para isso. Então isso melhorou muito minha qualidade de vida hoje. Eu odiava academia, hoje eu vou na academia com prazer. Hoje eu vou com prazer, de boa, entendeu? Mas tudo isso não é só tomar remédio, é você saber o que você está errado, é você saber que você tem que mudar as suas ações para ter resultados diferentes. E o difícil é reprogramar sua mente sozinho, né? Porque é uma zona de conforto que você fala, meu, tá bom assim, você fala, não quero, eu tô cansado, tem que, em um determinado momento, sim, ter um profissional para te orientar e pegar, você fala, não, você tem que fazer assim, porque o homem, geralmente, eu sei que eu falo até no consultório, o homem só vai me procurar quando dá ruim. A mulher vai, olha, eu tô um pouquinho, a mulher vai. Agora o homem já chega para mim e fala, me salva que eu caí no buraco e eu quero sair em 2 horas, às vezes dá, às vezes não dá, mas o que eu tô dizendo assim, né, é conscientizar também, né, que a gente precisa, assim, cuidar da saúde mental, porque ela direciona a gente também para tudo. Como você disse, você toma a medicação, sim, ela é válida, desde que você faça ela associada a algumas coisas também, porque senão cria-se uma dependência também, né? Exatamente. A medicação, eu costumo dizer isso para os meus pacientes, porque assim, todo mundo hoje tem doença mental. Então, o paciente chega para a gente num consultório, eu tomo Zolpidem, eu tomo Diazepam, eu tomo Clonazepam. Não, beleza, mas o que mais você faz, né? Porque eu costumo dizer para os pacientes assim, você está em depressão, você está com crise de ansiedade, você tem uma patologia, um transtorno bipolar, legal, você tem. Precisa de medicação? Precisa. Só que você precisa fazer a terapia. Porque se você não fizer a terapia, você não está consertando o que causou aquilo. Você precisa consertar o que causou. Nem você faz hipnose, você vai ressignificar uma situação para uma pessoa, né? Ela pode até tomar, quando eu costumo dizer assim, o remédio é a porta de entrada. Vai dar acesso para que o terapeuta vai chegar ali e vai agir naquela situação, transformar aquela situação traumatizante em uma situação mais suave, né? É igual cardiologia. Eu vou entrar com um remédio para pressão, porque nem você falou para mim, gente, ele é o exemplo errado. Eu preciso ir visitar ele lá na clínica dele e depois eu vou fazer um merchan aqui para mim ir lá. Então, porque assim, né, é verdade, uma coisa assim que você falou é muito verdade. Não adianta também eu ir no cardiologista e falar, toma um remédio, você não muda seus hábitos, exatamente. Você não faz nada, você acha que o remédio vai fazer milagre? O remédio, eu acredito, posso estar errado e tá você aqui justamente para esclarecer isso daí. O remédio é justamente um caminho para você ter uma força, para você mudar seu hábito, para você, né, começar a seguir, porque também não é muito bom você ficar dependente do remédio. Agora me tira uma dúvida, que isso dá uma curiosidade minha, e agora aproveitando que eu tô com você aqui, a gente sabe que a doença da pressão arterial, ela é silenciosíssima, né? Total. E a pessoa fica dependente do remédio a vida inteira, ou ela consegue, de uma certa maneira, ela estabilizar, emagrecendo, tendo hábitos mais saudáveis, alimentação mais saudável, ou é uma coisa que você, quando é pego, você fica refém? Tá. Vamos entender o que é pressão arterial primeiro. Certo. A pressão arterial é o que eu acabei de falar. É a frequência cardíaca que a gente tem, vezes
a resistência periférica. O que é a resistência periférica? O que o coração tem que fazer para o sangue chegar aqui na ponta do dedo, tá? Falando português, claro, que todo mundo entenda. Sim. Então, o que eu preciso? Se isso tá ficando, que nem a pessoa ficou obesa, que nem eu falei, eu tinha 180 quilos. É óbvio que a minha pressão... Você fala, mas você não tinha pressão alta? Eu não tinha ainda, mas com certeza eu ia virar, entendeu? Isso é uma coisa certa. Eu tinha uma pressão de 14/9. Limítrofe, já é pressão alta ali. Mas já tá ali no limite. Mas 5 anos que eu fico com a obesidade que eu tinha, com certeza minha pressão ia para 16, minha pressão ia para 17, 20, né? Depende dos meus hábitos, né? A minha sorte é que eu tive um hábito lá com 16, 18 anos que eu fui esportista. Então eu pratiquei esporte lá atrás. Mas, pô, depois que você vira médico, trabalhando, com família... Você esquece. Você esquece que você tem... Eu era magrinho, cara. Eu olho as fotos, eu era assim, ó. Eu lutava jiu-jitsu. Magrinho. Hoje eu falo, meu Deus do céu, estraguei. Rodei com o pneu murcho. Exatamente. Então, olha, você já deu a resposta. Então, chega uma hora que você vai ter que entrar com medicação, porque o seu hábito, o que você fez nos últimos 10, 15 anos, se te tornou hipertenso. É o que você estava falando para mim. Pô, eu tô muito estressado, minha pressão tá chegando a 18. Isso mesmo. Isso que eu sou terapeuta, né? Cuidar dos outros é mais fácil, né? Sempre mais fácil. Então, a gente vai entrar primeiro com a medicação para quê? Para você não sofrer um colapso, né? Não ter um infarto, não ter um AVC, que é o risco da pressão alta. Então, você vai baixar a sua pressão. E aí a gente vai recomendar que você mude seus hábitos, ter uma alimentação mais saudável. Hoje, nossa alimentação hoje, o que é? Condimentado para tudo quanto é lado que a gente olha, é condimentado. Gordura saturada. Gordura saturada. E comida fácil. Antigamente, nossos avós para comer tinha que chegar em casa, a sua avó tinha feito arroz, feijão, ele sentava lá, comia arroz, feijão. Nosso organismo tinha trabalho para digerir aquilo ali. Então, hoje não, você come um negócio que já é sintetizado, ele se transforma em gordura saturada, seu organismo já absorve e já era, né? Bem mais... Então, você tem que mudar esses hábitos seus. Então, quando você muda seu hábito de alimentação, seu hábito de sedentarismo, que é a falta de exercício físico, você passa a fazer exercício físico, então aí muda. Ah, mas meu avô viveu até 70 anos. Mas, pô, seu avô carpia na roça. Quem carpia na roça hoje? Não faz nada. Ninguém faz isso, entendeu? Hoje a gente estuda bastante e trabalha sentado. Sentado, igual nós estamos aqui agora. Estamos aqui batendo papo, olha só. Isso é trabalho. Então, é o trabalho de hoje em dia. É sentado atrás de um computador, conversando, né? Ficando atrás do WhatsApp, atrás do Instagram. Qual que é o trabalho? Mudou até a maneira de pensar, né? Que uma coisa que eu falo muito para as pessoas, que a tecnologia ela veio para ajudar. Mas, ao mesmo tempo, ela deixa a gente meio emburrecido, né? Porque telefone de cabeça, você consegue lembrar quantos agora pra me falar? Eu também. Nenhum. Nem o da minha filha eu lembro mais. Não tenho nem o do meu filho, né? Agora, entrando também essa era de IA. As pessoas também agora relaxam mais, ainda joga pra IA. Então, o ser humano tá entrando num ciclo de ficar cada vez mais acomodado. Hoje você tem um iFood, hoje você tem tudo isso daí, você tem facilidades para você se tornar cada vez mais sedentário. E o nosso cérebro, a programação é do quê? Fazer o mais fácil. Guardar energia para sobreviver. Exatamente. Vamos comer e tá tudo bem. Deita aqui no sofá, coloca uma série e fica 5 horas lá e tá bom. Me tira uma outra dúvida, cara, porque eu tô até passando com uma situação assim em casa, amigos também, passando por isso daí. A pessoa, quando ela tem alguma variação, um problema cardíaco, precisa de um marca-passo ou uma cirurgia, alguma coisa, isso pode afetar a pessoa cognitivamente? Pode, porque a gente pensa o seguinte, qual a função do coração? Né? Quando a gente está falando de pressão, é o quanto esse coração tem que contrair, quanto ele tem que fechar para mandar esse sangue chegar no dedão do pé, no fio de cabelo, em qualquer lugar. Então, se eu tenho um coração batendo extremamente rápido, com uma pressão super alta, meu cérebro, o que ele fala? Se essa pressão continuar alta aqui em cima, eu vou me ferrar. É assim que o cérebro pensa. Ele é o mais... Então, o que ele faz? Ele diminui o calibre das artérias por onde chega o sangue, para que essa pressão não chegue tão alta nele. Então, diminui o quê com isso? Você diminui o tamanho do cano, diminui a quantidade de sangue, diminui a quantidade de oxigênio, diminui... A pessoa começa a ficar mais lenta, mais repetitiva. Exatamente. Eu tô passando. Fora isso, a gente tem ainda as microembolizações, os micros AVCs, que o paciente não sente nada e tem um AVCzinho ali
e aí isso perde essa parte do cérebro. Um AVC, você perde uma parte do cérebro. Isso pode ser microscópico, como isso pode ser gigante quando a gente perde uma função de um lado do corpo. Então, quando o paciente é idoso, é exatamente por isso. Essas placas de gordura já acumulou tanto ali que fez micros AVCs e o cérebro começa a diminuir de tamanho, vai perdendo função do cérebro e você vai perdendo a cognição. E hoje em dia, eu acho que a porcentagem da população que está sofrendo isso daí, eu acho que está aumentando cada vez mais, não tá? Você fala da pressão alta? Pressão alta, problemas cardíacos, em geral. Doença cardiovascular é a que mais mata, a que mais a gente sofre, é o que mais traz prejuízo, é o que mais gasta-se dinheiro. É a primeira estourada em todo o mundo. 90% da população tem algum problema cardiovascular. É. Pronto. E existem diversos fatores referentes ao problema cardiovascular. É como você estava explicando aqui que eu não sabia. A pressão alta é uma coisa, né? Ela existe diversos, como que eu posso dizer? Sintomas referente a um problema no funcionamento do coração. Isso, a pressão alta. Então, por exemplo, você fica estressado, então sua frequência cardíaca sobe. Se sua frequência cardíaca sobe, sua pressão sobe. Se você está com uma pressão alta, teoricamente, qual era a função do seu cérebro? Fazer sua pressão baixar. Mas não, ele faz sua pressão aumentar mais. Por quê? Ele fecha os vasos, aumenta o quê? A resistência vascular periférica. E o coração manda mais. E o coração começa falando, tem que bombear mais porque não tá chegando lá em cima. Caramba, Então, é o ciclo de Murphy, né? O cara vai cada vez se ferrando mais. Mas é reação do corpo. Até a hora que você tem um apagão. O apagão, na verdade, todo mundo fala, pô, o cara desmaiou com uma pressão alta, né? O cara tá morrendo. Não. Aquilo é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Nosso corpo faz você cair no chão, porque a hora que você cai no chão, é que a gente não pensa em física nessa hora. Mas a hora que você cai no chão, o efeito da gravidade para mandar sangue pro seu pé, pro seu cérebro, é o mesmo, entendeu? Então, você precisa de uma frequência mais baixa, de uma pressão mais baixa, e o seu cérebro colapsa o seu coração e faz com que o seu coração fique mais calmo, vai devagar. Então, quando você não tem um AVC, quando você não tem um infarto, a primeira coisa que você começa a ter é aquela tontura, né? Já vai dando sinais, né? Vai dando sinais. Vai dando sinais. Pressão alta geralmente não dá sintoma. É isso que é perigoso. Não dá. Não sente nada. O cara não sente. Ah, mas eu sinto dor de cabeça. 10% da população tem dor de cabeça com pressão alta. Ah, mas eu sinto tontura. 15% da população que tem pressão alta tem tontura. Cara, eu vou falar pra você não vai acreditar. Eu tenho um aparelho de pressão, às vezes eu tô sentado lá, bem. Igual tô aqui, tô bem pra caramba. Tô distraído. Falei, eu vou medir a pressão só pra ver. Tá 16, 17. Falei, não é possível, eu tô calmo, eu tô de boa. Acho que já vai criando um mecanismo, já vai bombeando. Eu preciso me cuidar, isto é fato. Né? É o sintoma de cuidar de muita gente, né? A gente não se cuida. Outra coisa que eu quero deixar o recado aqui. Eu vejo isso muito no consultório, né? Às vezes tem aquele paciente que chega no consultório, não, doutor, mede minha pressão. Calma com isso. Se você chegou no consultório a menos de 10 minutos e tá ali, você chegou andando e tal, sua pressão tá alta. É lógico que tá alta. Então, lógico que eu vou medir, não tô falando que não deva medir a pressão. Aquela pressão vai estar alta. Se você tá com vontade de ir no banheiro, fazer xixi, sua pressão tá alta. Ah, tem isso também? Tem isso. Se você tá aqui conversando comigo agora, se eu medir sua pressão é uma. Se eu medir depois que acabar o programa, é outra pressão. Por conta da ansiedade. A ansiedade, ela controla. Exatamente. E o diagnóstico de pressão alta é uma coisa que mudou, né? Antigamente era aquele aparelhinho que punha aqui no braço, que é o esfíngolo nanômetro, junto com o estetoscópio, punha aqui e você auscultava o fluxo de sangue dentro da artéria. Hoje não é mais assim. O diagnóstico não é esse. É aquele aparelho automático que você coloca aqui e ele mede sozinho. Eu tenho desse daí. É esse, mas tem que ser aquele que coloca no braço, não é aquele do pulso. Não, eu comprei um que prende no braço e ele vai lá. Todos os trabalhos hoje científicos que existem é com esse aparelho. Ah, é? É com esse aparelho. Mesmo assim, se eu vejo que você tem uma pressão alta, né? Que nem você vira para mim e fala assim, daí medi minha pressão, tava 18. Bem, você mediu 3 vezes, deu pressão 18, eu já fiz um diagnóstico, você tem pressão alta.
porém eu devo entrar com remédio antihipertensivo, mas esse não é o seu tratamento. Sim. Eu como médico, pedir para você um exame chamado MAPA, monitorização ambulatorial da pressão arterial. Esse é um aparelho que fica em você 24 horas, vai medir sua pressão de 15 em 15 minutos. É isso aí que vai me dizer. Por quê? A sua pressão pode dar picos de 18, mas se isso for menos de 30% do dia, eu não preciso fazer nada. Se isso for menos de 30% das aferições, por exemplo, geralmente afere umas 60 vezes, 70 vezes. Se isso der ali 15 vezes, isso não preciso fazer nada. Não preciso entrar com medicação, é normal. Foi você estressado, estava com vontade de ir no banheiro, deu aquela pressão alta. Foi você estressado porque você xingou o cara no trânsito. Essa solução é normal. Ou tá um dia que está muito frio, né? Ou que está muito calor. Também altera, né? Altera. Então, assim, o diagnóstico de pressão alta, ele precisa ser bem feito. Você está estressado, por exemplo, tô com a minha mãe internada lá no hospital, pô, ela está infartando. Claro que você vai estar com a pressão alta, entendeu? Então, tudo isso interfere. É isso que a Sociedade de Cardiologia hoje está fazendo. A gente precisa entrevistar e saber as condições que aquele paciente está usando aquilo. Então, o tratamento, quando a gente faz um diagnóstico, é mais compacto. A cada 3 meses a gente tem esse paciente na nossa mão, vê com ele, vê se ele está mudando os hábitos de vida. Eu costumo dizer, você fez uma pergunta lá atrás, se o remédio vicia. Eu costumo dizer que o remédio é pro resto da vida. Por quê? Até hoje, se eu chutar, vou chutar alto. 10% dos meus pacientes mudaram o estilo de vida e a pressão melhorou. Entendeu? Que nem, vocês perguntaram um exemplo, vou usar eu como exemplo. Eu tinha pressão 14/9 que eu falei. Hoje, você medir minha pressão aqui agora é 10/6. 10? 10. Como que você fica em pé, cara? Normal. Normal. Cara, o sonho do cardiologista é pressão baixa. É mesmo? Pressão alta, pressão 12/8 é ideal. Você pergunta mas 10 não é baixa? Não. Pressão baixa é ideal. Ninguém morre de pressão baixa. Não. Ninguém morre. Você já ouviu falar assim, ele morreu de pressão baixa. A não ser que o cara tá na UTI. Aí sim, aí precisa de droga vasoativa e tal. Mas o cara tá andando na rua, ele teve pressão baixa e morreu. Nunca vi falar isso. Eu nunca vi. Então, eu vi de pressão alta. A pressão alta. O cara tava na rua andando, pressão de 20 e caiu, AVCzou. Teve um AVC, um derrame. Então, aí morreu. Cara, bacana, essa parte eu não conhecia, tá vendo? Me tira uma outra dúvida que eu escuto muito e deve acontecer nas clínicas. A pessoa com uma crise de ansiedade, ela sai correndo pro médico com aqueles sintomas de infarto. Sim. Parece que tá infartando. Eu mesmo passei por uma situação dessa daí, fiquei até em observação. Tava andando no shopping, do lado do consultório, mas assim, do nada, baixou a crise de ansiedade, que baixa em todo mundo. Cara, me deu uma dor no peito. Eu falei, meu Deus, vou morrer. Vou morrer, corri pro pronto-socorro. Eu tô infartando. Dor no peito, dor nas costas. Aí você ia falar, agora é minha vez. Agora eu não sei se São Pedro vai me aceitar. O que eu faço? Eu falei, agora ferrou, tenho muita conta pra pagar. Lá em cima, não sei se vão aceitar meu cartão. Aí cheguei lá, fiquei em observação. Chegou o médico e falou, você tá estressado. Eu falei, não brinca, cara, eu sou terapeuta. Ele que faz. Eu falei, eu faço hipnose. Ele falou, como você faz hipnose? Eu falei, eu faço nos outros, eu não faço em mim, né? Mas isso hoje, pelo menos no consultório, é corriqueiro. Agora, olhando pelo ponto da clínica, muito acontece isso daí hoje? A maior causa de dor no peito em qualquer pessoa hoje é a ansiedade. É mesmo? É a ansiedade. O paciente chega pra mim com dor no peito, eu já viro pra ele, puta, é piti. Não lembra? Que é piti. E piti é exatamente isso, é ansiedade. É que antigamente, quando eu me formei, 20 anos atrás, piti era o cara que chegava porque largou da namorada, né? Ou a mulher que largou do namorado, chegava no pronto-socorro desmaiada, né? Mas isso, hoje em dia, a gente leva em consideração. Por quê? A pessoa desmaia porque o coração fica tão acelerado que ele não consegue mandar sangue para lugar nenhum. Quanto mais rápido o coração bate, menos tempo ele tem de ficar... De puxar de novo. Não, menos tempo ele fica aberto para o sangue cair dentro dele. Então, então ele tipo gira em fall, vamos dizer assim. Bate seco. Bate...
Caramba! Bate seco. Então não manda sangue pra frente. Eu pensei que ele mandava horrores. Não, ele não consegue nem ter bombeado. Porque diferente do que, por exemplo, você falou aí, a hora que ele abre, ele suga. Não. A hora que ele abre, ele espera o sangue cair. O sangue cai ali, ele não puxa. Ele não é uma bomba que puxa. Não, é uma bomba que empurra. Caramba. Então ele empurra tanto para trás quanto para frente. Então a gente tem mecanismo que impede ele de voltar para trás, mas esse sangue tá indo sempre para frente. Então ele empurra o sangue para frente, não ele puxa nada. Eu pensei que ele aumentava o fluxo, o giro também. Não, então quanto menos tempo ele fica aberto, então ele fica aberto, né? Claro que isso é muito rápido, né? Bate 60 a 100 vezes por minuto. Isso é muito rápido, mas quanto menos tempo ele fica aberto, menos sangue cai lá dentro. Quanto menos sangue lá dentro cai, menos ele manda pra frente. Vira um turbo, começa a mandar o spray. Exatamente, ele começa a mandar ar. Não manda ar porque não tem ar na corrente sanguínea, mas ele começa a mandar menos sangue para frente, e essa menor quantidade de sangue vai chegar menos oxigênio no coração, por exemplo. No cérebro, tudo, né? No próprio coração é irrigado por ele mesmo, porque a hora que o sangue sai ali na aorta, no ventrículo esquerdo, o sangue volta e entra nas coronárias para irrigar o coração. A hora que ele irriga o coração, se chega pouco oxigênio, faltou oxigênio, vai doer. É a hora que a gente, médico, chama isso de angina e vocês chamam de dor no peito. Então, isso é... Por isso que pressão alta dá dor no peito. Fazendo uma analogia, é um motor. É um motor a combustão. Exato. Você tem que entrar o oxigênio, o combustível na medida certa para... Exatamente. Cara, que bar... Olha, pessoal, é uma coisa aqui que eu nunca imaginei, tá vendo só? Um papo bacana, descobrindo bastante coisa. Poxa, irmão, é fantástico ter essa noção, porque todo mundo tem o conhecimento, assim, bem raso quanto a isso daí. E hoje, uma coisa que acontece muito é a crise de ansiedade com crianças, né? Muito. Com crianças. Mas isso o que está acontecendo? Nossas crianças hoje são mais ansiosas, são mais obesas, são mais estressadas e extremamente dependentes de eletrônico, né? Hoje eu vi, vindo para cá, eu vi que... Esse aqui é o mal do século. Crianças dependentes de rede social, de internet, né? Hoje a gente já está começando a terapia, indicando terapia, e vocês trabalhando com isso, com as crianças que são viciadas em celular. Eu atendo bastante jovem, assim, que fica na dependência, aí o pai corta o computador, corta o celular, porque não faz mais nada, não quer estudar, e quer se matar, e foge de casa. Exato. Casos assim terríveis, os pais não sabem nem o que fazer. Meu filho tem 9 anos, meu filho quer montar um canal no YouTube. Eu falei, não. Meu filho pega o computador, entra no jogo, ele quer montar, ele quer fazer isso daí. Mas caso de adolescente que entra no mundo digital e esquece da vida, é frequente e é assustador, porque na nossa época a gente tomava uma surra e passava. Sim, né? Exato. Brincava na rua. Hoje não. Uma coisa que eu falo que aumentou muito a ansiedade das crianças é que, assim, antigamente eu gostava de assistir o desenho do Pica-Pau. Passava 10 horas da manhã no SBT. Se eu não tivesse sentado 10 horas da manhã em frente à TV, eu não ia assistir. E não ia adiantar reclamar, não ia adiantar esperar, não tinha o que fazer, era só no outro dia. Hoje, com a tecnologia, com a informação, você entra no YouTube e você revê o mesmo episódio 10, 15 vezes. Então, nós acabamos criando uma geração acostumada a tudo muito fácil, a não escutar o não, Exato. A não brincar na rua, por conta da segurança também. Mas já criamos uma geração, assim, bem diferente, né? E olhando uma projeção assim, se não começar a trabalhar direito, a sociedade, olha, eu vou falar, nós vamos trabalhar bastante, viu, irmão? Eu acho que o negócio tá assim. E é bom as pessoas conhecerem, né? Ter o conhecimento, entender o quão importante é cuidar do coração. Porque todo mundo, eu vou falar até por mim, cara, depois eu tomo remédio, eu abaixo a pressão. Eu tomo remédio pra pressão, minha pressão não abaixa. Eu tomo de pirona, minha pressão faz mas eu deito e durmo. Eu tomo diazepam e saio para trabalhar. Agora, se eu tomar de pirona, eu capoto. Então, é legal a gente ter, sim, esse conhecimento, esse entendimento. É bom. Agradeço muito a você estar aqui para estar esclarecendo a gente aqui. E entender, né? Um pouquinho mais. Olha, eu já mudei muito a minha percepção. Assim, embora...
Né, a gente tem amigo cardiologista, a gente não escuta, né, cara? A gente nem liga, né? É mais que eu tô dizendo assim. Agora, numa outra situação, agora me enxergando, cara, eu vejo assim como a gente faz besteira. Não é só na saúde mental, né? Na saúde física, né? E aí, agora puxando para a saúde mental, eu vou conversar um pouquinho com você sobre isso que você falou. O segredo, né? Eu acho que a nossa época que nós vivemos com nossos pais, com a que vive agora, talvez nós estamos acostumados com uma vida mais fácil. Era mais fácil porque minha mãe, sua mãe, seu pai, meus pais, virava e falava, menino, não faz isso. E você ia fazer e você apanhava. Hoje já vem, não sou a favor de bater, não quero estimular isso, mas eu vejo da seguinte maneira. Hoje, isso que nossos pais faziam era uma terceirização do problema. Ela mandava nós resolvermos o problema deles. E se nós não resolvêssemos, eles apelavam para surra, para bater, essas coisas. Então hoje a gente, graças a Deus, existe que a gente não pode bater nos nossos filhos. E isso faz com que nós temos inteligência e usamos o que os terapeutas falam. Muda os seus hábitos. Então, por exemplo, você falou que seu filho quer montar um canal de YouTube. Minha filha, eu limitei ela a usar o Instagram apenas e eu deixo ela usar o YouTube. Mas mesmo assim, eu via que ela passa ainda muito tempo na televisão. Então, aí eu trago a responsabilidade para mim. Se eu falar para ela, vai fazer isso, eu estou transferindo a responsabilidade. E nós como, né, você como terapeuta, eu como fiz o seu curso, então eu me vejo nessa situação. Eu falo assim, eu não tenho que transferir nada para ela, eu tenho que fazer. Então, o que eu faço? 7 horas da noite, ela não pode mais usar celular. Só que não é só simplesmente você não pode usar mais celular. Eu também tenho que parar. Eu também paro, porque se eu usar celular, ela vai falar, por que você pode ou não? Aí volta naquela programação, porque eu posso, porque eu sou adulto, porque você não é. Gera outro problema, gera um conflito. Então, eu paro e eu vou ler um livro junto com ela. Isso é muito bacana. Paro e vou jogar um jogo junto com ela. Um jogo não de videogame, é um jogo físico, entendeu? Vou jogar carteado, né? Vou ler um livro, vou estudar com ela. A educação não é das escolas, a educação é da família. É de casa, a escola só tá lá para passar a matéria, o resto é isso daí. Exatamente, a gente foi acostumado, temos um defeito da nossa geração, que é a terceirização das coisas. Então hoje tá mais ainda. O pessoal larga, acha que a escola tem que educar o filho, acha que tem que fazer isso daí. É uma coisa disso daí que eu falo. Hoje eu sou divorciado, meu filho mora com a minha ex-mulher e eu tenho que tirar o chapéu, porque ela é japonesa, ela é rígida. Então, tipo assim, tem horário pra mexer no computador, tem horário pra mexer no celular, videogame, que se deixar, né? Ele fica lá o dia inteiro, dias que vê, mas assim, a hora que ela fala, agora vamos sentar, vamos estudar, agora vamos pegar, vamos ler um livro. E mesmo assim, a cabeça da criança, ela não consegue ainda ter essa percepção. Tua filha é mais velha, né? 11 tá com 11, né? O meu tem 9. Isso há uns 2 anos atrás, a gente jogando Mortal Kombat na minha casa e eu deixando ele bater. E ele começou, meu filho, porque perdeu, porque não sei o que lá, Aí você conhece só um pouquinho o meu ego, né? Eu falo, não começa a me desafiar muito, né? Que não vai dar certo. O moleque me deu umas 15-0 de surra. Eu falei, então tá bom, agora eu peguei, pum, deu 5-0 nele. Nossa, o moleque ficou bravo. Mas assim, estressado, a frustração, atacou o controle no chão e me deu um soco assim que eu segurei na mão. Eu falei, você tá louco? Depois que ele me bateu, que caiu a ficha dele. Aí eu só olhei pra ele, ele chorava, pedia desculpa. Aí eu converso com ele, eu falo, filho, presta atenção. Olha o que você fez, olha o que o videogame faz com você brigar com o papai. E ele tinha 7 anos, e ele chorava, pedia desculpa. E hoje eu brinco muito com ele. Eu assisti com ele o Rei Leão ultimamente e mostrei pra ele a história do Rei Leão, do parte filosófica, né? Que o Timão e Pumba, que são os amigos deles, mas o Timão e Pumba são aqueles amigos que não deixam ele seguir o destino dele, né? Sim. Fica aqui quietinho com medo de que comessem ele, porque na cadeia alimentar eles são a comida do leão. Então eles criaram o leão como um javali, né? Como um outro bicho para ele não reagir. Então eu brinco com ele, eu falo que o celular dele é o Timão e o PlayStation é o Pumba. Quando eu falo isso, ele fica doido. Fala, pô, pai, não fala isso, que eu fico triste. Mas o que eu tô dizendo é assim, né? A gente pegar
trabalhar o lúdico também com a criança para que ela tenha o entendimento é muito bacana, né? Porque aquele negócio, né? Nós somos filhos, o ser humano em si, até a gente adulto, fala não pra gente, pô, o cara é ruim, putz, o cara é opressor, né? Porque meu pai era ruim, meu pai me maltratava. Eu atendo no consultório, porque meu pai me maltratava. Por quê? Porque ele brigou pra mim estudar. É mesmo? E que hoje? O que isso é? Eu estudei pra caramba, hoje eu sou engenheiro. Eu teve um caso de um paciente, ele tá trabalhando comigo. 77 anos, cara. Um dia você precisa até conhecer esse cara. Ele, altos e baixos na vida dele, assim. Ele estudou em colégio de freira, antigamente. E ele chegou com um trauma muito ruim lá no consultório. Falou assim, eu lembro um dia que meu pai foi lá, eu era o único negro na escola. Eu era maltratado, eu falei pra ele que eu queria sair, meu pai só virou pra ele e falou assim, você tá aqui pra quê? Pra estudar, então não quero ouvir nada e vai estudar. Ele interpretou isso de uma maneira que aquilo ficou doído pra ele. Hoje ressignificamos tudo. Eu falei, mas presta atenção, você é engenheiro, você tem 3 formações, uma pós, você tá fazendo um negócio de perito também, judicial, né? Ele é. Eu falei, se não fosse isso daí do teu pai, se teu pai falasse pra você sair do colégio, que tava tudo bem, que você era um coitadinho, mudou. Então, assim, o que acontece, né? As pessoas hoje estão muito frágeis a escutar o não. E não conseguem ter o entendimento que aquele não é pro mal, né? Então, a criançada hoje reage muito ao não, né? E até o adulto, assim, né? Parece que falar um não pra uma pessoa é uma ofensa absurda. E também falar um não para as pessoas. Falar, não quero, não vou fazer. Então, isso daí mexe muito com as pessoas, mexe com a cabeça das pessoas. E mudar a cabeça da pessoa. É isso que é o nosso trabalho hoje, né, meu? Vamos se cuidar, vamos cuidar da cabeça, vamos mudar os nossos hábitos. E muito bacana, né? O que você tá fazendo. O exemplo não tem nada melhor do que o exemplo. E eu posso falar, assim, conheci você tinha 180 quilos. Hoje o cara tá magrinho, tá filé, olha só. Hein? Eu falei pra ele, ó, manda uma foto pra mim colocar aqui. Nós somos amigos há anos, né? Falei, manda uma foto, fazer a postar. Falei, não vai mandar de sunga não, que você tá magrinho não, pra ficar esnobando. Mas é isso daí, né? A gente conseguir colocar na cabeça da gente que não adianta a gente querer direcionar, né? A gente tem que mostrar o caminho, ir na frente pra... Eu acho que hoje, o que você falou, o que você fez com o seu filho é fundamental, né? É isso que não existe. Acho que você teve a parte de você trabalhar com o seu filho o que ele ia aprender na rua, né? A frustração, né? Que nada mais aos grandes traumas, o que é? A expectativa da pessoa com a frustração. Exatamente. Todo mundo procura o terapeuta porque ele tinha uma expectativa e frustrou-se, né? Isso é depressão. Definição de depressão simples é essa. Mas é isso que a gente precisa fazer. É educar nossos filhos às decepções da vida, às frustrações da vida. Então, como que a gente educa? Da forma lúdica que você fez. Ele perdendo, que nem minha filha também. De vez em quando eu faço ela perder, né? Ela ganhou do meu sogro no xadrez, ficou super empolgada. Veio jogar comigo e perdeu. Tomar uma burra. Eu falei, filha, às vezes a gente perde, né? E meu sogro é super bom em xadrez. Não tô falando que eu sou bom, eu não sou bom em xadrez. Eu jogava... Deu uma vacilada lá. Ela vacilou, perdeu. Então, assim, ela tem que saber que na vida tudo é frustração, né? Às vezes ela, na escola, ela é super boa de matemática, né? E de vez em quando tira um 6, um 7, né? Quem é super bom de matemática, você deduz o quê? Tira só 10. Daí ela de vez em quando tira um 6. Eu falei, tá vendo? Você precisava ter estudado. E aí vem aquela cobrança, né? Não é porque você é boa naquilo que você não pode estudar. Daí fica aquela frustração. Como que eu tirei 7? Como que eu tirei 6 numa prova, né? Então, eu tô dando exemplo de matemática, mas isso é pra tudo. Pra tudo na vida. Né? É primordial isso daí. E, meu irmão, fala um pouco das clínicas que você tem. Aproveita aí, vai. Não, as clínicas, hoje a gente tem uma rede de clínicas em Mauá, Ribeirão Pires e Santo André. Temos 2 em Santo André, a AMEL e a CEMERP. Em Mauá, a Mauá Clinic. E em Ribeirão Pires, a CEMERP também, né? É uma filial de Santo André. E graças a Deus a gente está indo muito bem. Hoje a gente dá um atendimento aí mais de 5.000 pessoas por mês.
Pô, né? legal. Tem todas as especialidades. Não sou eu que atendo tudo isso, não. Também não dá, né, pô? Não aguenta, né? Não, temos aí uns 50, 60 médicos aí para dar conta desse volume aí que a Tem gente que ter, atende. né? Tem que trabalhar, né? Tem neurologista, ortopedista, pediatra, todo mundo aí que ajuda nessa assessoria. Repete de novo aí o nome, endereço, se tem algum site, rede social, passa pra gente aí pro pessoal saber onde tem que procurar. Porque uma coisa, né, que nós estávamos conversando, até voltando agora, na questão do atendimento e no tratamento. Porque assim, tem coisa pior, você vai no cardiologista, o cara olha pra você e fala assim, então, faz esses exames aqui, ó, e me traz o resultado do exame. Você sai frustrado, você fala, porra, mano, o cara não olhou na minha cara, o cara não perguntou, né? Eu sei, eu entendo também que a vida no consultório é totalmente diferente. A minha sessão é 1 hora. Você não tem tempo de atender cada um 1 hora, né? Então, deixa eu... Vamos lá, desmistifica isso daí. Sua sessão é 1 hora, só que você cobra o seu preço. Você Sim. atende convênio? Não. Não. Então assim, minha consulta de 1 hora, minha consulta médica deveria custar R$500. Sim. Deveria, né? Se for num médico aqui em São Paulo, a mais baratinho hoje é Sim. R$500. Só que, você acha que convênio paga isso? Paga nada. Paga nada, entendeu? Paga R$50. Nossa. Então, para eu ganhar em 1 hora R$500, o que eu tenho que fazer? 10. Tem que atender 10. É por isso que você chega no meu consultório, só que qual é a diferença? Não é que você vai ser mal atendido. Não. Você vai chegar no meu consultório, se você é um paciente de R$500, você vai sair dali com o seu problema resolvido. Eu vou dar um jeito do seu problema sair resolvido Você naquela 1 vai hora. conseguir entender, né? Trabalhar. Agora, você chegou ao convênio, o que a gente vai fazer? Eu vou resolver o seu problema também do mesmo jeito. Mas eu preciso... Só que eu vou diluir. abrir mão de exames. Então você vai chegar para mim, eu vou medir sua pressão, vou entender sua história, entender o que você tem e o que você precisa. Tá? E vou pedir exame. Entendeu? Vou resumir o seu exame físico e vou transformar ele em exame complementar. É isso que a maioria dos médicos fazem hoje. Entendeu? Para quê? Para ele conseguir atender uma demanda maior e conseguir tirar aquele mesmo valor que ele tirava naquela consulta. Entendeu? Mas é uma coisa que eu falo, né? Você quer um atendimento premium? Você tem que investir. Você tem que investir. Você tem que investir, né? Porque Exatamente. assim, existe terapeuta de 100, de 200... De R$1.000. E de 1.000, Exatamente. né? Como você quer um especialista? Quantos anos você estudou hoje para poder fazer isso daí? Exatamente. Então, para ter 1 hora com você, para você se dedicar a isso daí, é isso que eu falo. Não é preço, é valor. É valor, exato. Preço e valor é muito diferente por conta do resultado que a gente aplica. Porque eu vejo muita gente falando, poxa, a pessoa não olha para minha cara. Não, não é a questão. É a questão também do tempo da pessoa, o volume de pessoas também que tem que atender. Você falou que atende na clínica 5 mil pessoas. Por mês. Então também você tem que fazer esse tempo também render, porque se você pega também cada um, você vai atender 5, 6, 10 pacientes por dia só e não vai ajudar as pessoas. Exato. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana porque é aquele momento. Eu vou dar um atendimento bom, sempre justo, sempre correto, mas quando a pessoa precisa de um tratamento especial, também ele tem que entender que isso daí demanda um tempo, demanda investimento, e o maior investimento da gente hoje é tempo, né? Porque é complicado. É tempo. E aí a gente falou das clínicas, e aí eu lancei um produto, né? Que eu chamo de produto, mas é minha pupila dos olhos. Que chama Personal Doctor. O que é personal? Você não tem um personal trainer? Sim. O que ele faz com você? Quando você vai na academia, ele fica do seu lado. Não existe médico que fica do seu lado. Sim. Então, eu simplesmente... Esse paciente vai ter um valor que ele paga por mês lá, e nós vamos atendê-lo sem precisar diariamente, através do WhatsApp. É igual eu faço. Todo mês ele tem uma consulta presencial para a gente conversar, afinar o que ele não entende. Porque às vezes, mensagem por WhatsApp, por mais que seja falada, não é a mesma coisa. Mas a gente pega e afina aquilo ali, explica melhor, passa as receitas que ele precisa. Então é uma coisa que a gente faz. Isso é bacana, serviço premium. É o que eu falo. Hoje eu faço esse tipo de atendimento. A pessoa me chama no WhatsApp, eu tenho uma paciente de Portugal, ela vai estar assistindo.
Um abraço, Michele. Não estou reclamando, mas o que acontece? Pelo fuso horário, ela me manda mensagem de manhã, que eu falo, me passa o que você tá sentindo pra mim. 5h30 da manhã, 5h30 da manhã. Eu olho, eu não consigo, eu tenho que responder. E é esse que é o diferencial que também dá o resultado nas pessoas, né? É Exato. aquele ditado, né? Você quer resultados mais rápidos, você tem que investir sim nisso daí. E isso é muito bacana. Isso daí depois eu vou... Se você tiver alguma coisa disso daí, eu vou colocar na bio. Tá. Na bio pro pessoal também olhar, entrar e vai ter seus contatos, entrar, isso daí, porque isso é muito bacana. Isso é só na parte de cardiologia ou é tudo? Tudo. Aí eu olho o paciente como um todo. E se precisa de alguma especialidade, a gente encaminha para o especialista que já Você está já vai aqui. ganhar um cliente, viu? Vamos ter um cliente para isso daí. Meu irmão, temos assunto pra caramba pra falar. Pra caramba. Não, acho que não falamos nem 10%, não contamos dos casos que a gente tem pra contar, né? Nossas histórias no curso de hipnose. Mas para não ficar cansativo, não ocupar o seu tempo, porque eu sei que você é um pouco só ocupado, eu agradeço. Putz, eu não tenho nem como agradecer a felicidade de primeiro poder te rever, que a gente só se vê, só se fala pelo WhatsApp, né, na correria, e ter a honra de você estar estreando esse podcast. Eu agradeço. Eu peço até perdão para você, para os telespectadores, que começo a gente fica meio travado, mas depois vai se soltando. Teremos mais oportunidades de ter você aqui, porque eu acho que não falamos nada, não temos... Eu quero pegar um dia só pra gente falar desse personal doctor, cara. Porque eu acho que é só um dia pra isso daí. Isso daí é legal. Tem muita coisa, vamos ver depois a tua disponibilidade pra gente fazer sim. Vai ser uma honra. Agradecer a quem tá assistindo a gente. E entenda que eu estou entrando nessa nova jornada, estou entrando de coração, tudo que eu faço de coração. E eu não gosto de deixar nada programado. Deixa a loucura do Saru sair e vai acertando quanto ao tempo. E eu gostaria que você fizesse as suas últimas considerações aí, dá todos os recados, deixa os contatos da clínica, o teu pessoal. É teu espaço, meu irmão. Obrigado. Nossa, Saru, eu só tenho a agradecer. Fico honrado de estar aqui profundamente. Estou profundamente honrado de estar aqui hoje, de ser o estreante desse podcast. Desejo toda a sorte do mundo, né? O que precisar de mim, o que eu puder ajudar, eu vou estar junto com você. Vamos aí, precisar que a gente volte a falar mais, a gente volta. Agradeço a quem ouviu aí, as baboseiras que a gente falou, mas o bate-papo aqui com o Saru é assim, é aberto, é como uma amizade mesmo. E esse personal doctor hoje é o que a gente está desenvolvendo de melhor, os pacientes estão adorando. E já tem aí, acho que uns 500 pacientes cadastrados. Pô, que bacana, bem cara. Legal. E só aumenta, né? A gente começou com esse projeto em dezembro e a gente não teve desistência. Isso que é legal. O que eu tô vendo, assim, é que eu não tenho desistência. É porque a pessoa, ela se livra também do plano de saúde, não acaba se livrando? Se livra, paga mais barato. Assim, eu não vou oferecer para ela o exame, né? Sim. A hospitalização que ela vai precisar. Mas até na urgência, por exemplo, teve um paciente que virou para mim, pô, eu tô com dor no peito, você acha que eu devo ir pro pronto-socorro? Eu peguei e falei, não, ó, deixa eu ver, como tá a sua pressão, o que você tá sentindo? Fiz uma chamada de vídeo com ele, conversei com ele, tava longe dele, ele tava a 100 km de distância de mim. Aí eu falei assim, não, cara, acho que vale a pena você ir pro pronto-socorro. E ele foi pronto-socorro, daí do pronto-socorro, a mulher dele me chamou, falou assim, ó, deu isso no eletro, deu isso nos exames, o que você acha? Aí, claro que eu não consegui responder na hora, mas eu respondi depois de uns 15, 20 minutos. Ele estava assistido já por outro médico. Aí ela falou assim, o médico aqui falando que não deu nada mesmo. Daí eu olhei e disse, não deu nada mesmo. Pode ir embora para casa tranquilo. Se ele te deu alta, pode ir embora. Cara, o bom é a gente fazer esse diferencial, né, Isso cara? Não é ser qualquer... Falando em produtos, não vou fazer muito jabá, mas vamos fazer. Hoje eu montei o antivírus da mente. Que é um programa para o quê? Vamos lá, você é empresário. Quantos funcionários você tem? Eu tenho uns 30. Uns 30. Quantos você tem que sofre com ansiedade, com bastante. Depressão? Então isso para a empresa gera um custo, não gera? Sim. Falta. Por mais que esteja lá, médico, cuidando, tudo isso daí, é um programa que eu faço. A empresa me contrata, eu vou um dia lá, sento lá, hipnotizo a galera, deixo todo mundo zerado. Você vê,
é a gente buscar o diferencial. E olha, como é que chama? Personal Doctor. Personal Doctor, se tem, vai explodir, cara, vai explodir. Com certeza que vai. E, cara, muito, muito, mas muito, muito obrigado pela tua presença, pela tua visita, por poder estar de frente com você. Só não gostei que você tá magrinho, me esnobou. Pessoal, na próxima eu tenho que estar mais magrinho aqui, porque o cara me esnobou, entendeu? Vamos desafiar? Vamos fazer um desafio. Vou ter que fazer um desafio com ele aqui. 10 quilos até julho? Porra, cara, será que dá? Vamos lá, né? Vamos aí. Será que você consegue? Olha, cara, se botar na cabeça, até dá. Dá sim, é preciso, né? Mas vamos fazer. Depois a gente conversa aí, você me auxilia nesse desafio aí pra fluir. Odair, mais uma vez, obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Sigam o Instagram do podcast, que é ProfundamenteCast, @ProfundamenteCast no Instagram. E minhas redes sociais, Ronaldo.saru e o Antivírus da Mente. E foi um prazer estar com todo mundo aqui. E até breve. Valeu, pessoal.